Seja muito bem-vindo. É uma alegria poder contar com a sua presença aqui no Fórum Bíblico. Muito obrigado por estar uma vez mais desse lado para mais uma edição deste nosso encontro. Estamos precisamente a uma semana do Natal e por essa razão são várias as perguntas que temos para responder neste fórum, alusivas à época natalícia. Como nós não conseguimos responder a todas em apenas um programa, como é óbvio, hoje e nas próximas semanas vamos procurar trazer respostas para algumas dessas perguntas. E porque responder às perguntas sobre qualquer assunto na Bíblia é o nosso foco, já sabe, quero aproveitar este momento introdutório para desafiá-lo, se ainda não o fez, a enviar todas as suas questões sobre a Bíblia para o nosso e-mail, que é programas@novotempo.pt, ou então através de uma mensagem de forma muito simples para o número que também tenho a certeza que já conhece, 933 93 9291, não esquecendo nunca de mencionar o nome, já sabe também, Fórum Bíblico. A resposta às suas perguntas será dada num dos próximos programas, que poderá acompanhar na televisão, no canal 186 da MEL, ou então no YouTube da Novo Tempo Portugal, e também, se gosta de ouvir rádio, poderá acompanhá-lo na emissão da rádio RCS, em 91.2 FM, se estiver na região da Grande Lisboa. No programa de hoje, nós vamos procurar recuar no tempo e tentar desvendar sobre o ano do nascimento de Jesus. Afinal, em que ano Jesus terá nascido? E é, ou será, difícil ou não, chegar a uma resposta exata sobre esse ano? Já percebeu qual é o tema do nosso Fórum Bíblico de hoje? Por isso, fique por aí para descobrir as respostas às perguntas sobre o ano em que Jesus terá nascido. Para nos ajudar a responder e a compreender este assunto, está connosco, como habitualmente, o teólogo Artur Machado. Olá, Artur. Olá. Muito bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco para nos ajudar agora a responder a perguntas. Vamos responder neste programa e nos próximos a perguntas no âmbito desta época natalícia que está quase a chegar. Vamos então já conhecer, portanto, a pergunta que vai introduzir a temática de hoje, que eu já referi, e a pergunta é a seguinte: a Bíblia fornece-nos alguma pista para podermos saber em que ano Jesus nasceu? Ora bem, essa é uma boa questão, porque no mundo ocidental em que nós vivemos, nós estamos habituados a celebrar os aniversários, não é? E na nossa sociedade, as datas de nascimento são muito objetivas, normalmente elas até já incluem a hora em que uma pessoa nasceu. É muito mais fácil de fazer isso no nosso mundo do que no tempo, na época em que Jesus nasceu. O nível de suportes, hoje digitais também. Portanto, aliás, os nossos métodos históricos levam-nos a datar os acontecimentos históricos em duas partes. Nós hoje, no mundo ocidental, datamos a história em dois períodos, antes e depois de Cristo. E, portanto, o nascimento de Jesus é, digamos, o paradigma para nós conseguirmos datar e termos alguma correspondência cronológica entre os diferentes acontecimentos que fizeram a história da humanidade. Mas, como nós iremos ver, não é fácil datar o ano em que Jesus nasceu por muitas razões. Para já pela quantidade de tempo que nos separa e também pela metodologia que era utilizada no tempo em que Jesus nasceu e até antes para datar justamente os acontecimentos históricos. Essa é uma das primeiras grandes dificuldades. Era a forma como os acontecimentos históricos eram datados na Antiguidade. Os antigos usavam diferentes métodos para datar esses mesmos acontecimentos. Podia ser, por exemplo, o ano de fundação de uma cidade. Utilizava-se, por exemplo, o ano da fundação de Roma, segundo a lenda, por Rómulo e por Rémulo, no dia 1 de abril, para datar os acontecimentos que estivessem em consideração com o próprio Império Romano. E na nossa cronologia atual, nós pensamos que Roma terá sido fundada por volta do ano 753 a.C. Porém, o imperador Júlio César complicou um bocadinho mais as coisas quando ele introduziu o famoso calendário juliano e nessa altura, segundo esse calendário, os acontecimentos históricos deviam começar a ser datados a partir do início da autoridade completa do imperador que estivesse a reinar na altura.
E isso, portanto, complicava bastante o percebermos quando é que esses acontecimentos... Dos variáveis que não são muito... Exatamente. É apenas no século VI da nossa era que se implantou a metodologia de contar o tempo tal como nós hoje a usamos. E quem teve essa iniciativa foi um monge romano chamado Dionísio o Exíguo, que ao meditar na Epístola de São Paulo, no capítulo 4 e no versículo 4, que diz: vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ao meditar neste versículo, este senhor Dionísio o Exíguo calculou que Jesus tivesse nascido no ano 754 da fundação de Roma e considerou este como sendo o primeiro ano da era cristã. Porém, Dionísio enganou-se. E enganou-se provavelmente, segundo os especialistas, em 4 anos, ou provavelmente também em 7 ou 8 anos. Portanto, já é um engano considerável. Mas o facto é que o método de Dionísio foi adotado e é o método que nós ainda continuamos a utilizar hoje. 2 coisas nós podemos já estar certos. Jesus Cristo não nasceu no ano 0, não há ano 0, portanto, ele transitaria imediatamente do ano -1 a.C. para o ano 1 da nossa era, que pode ser dito depois de Cristo, DC ou AD. E nós podemos perceber também que dos dados fornecidos pelos Evangelhos é muito provável até que Jesus terá nascido antes de Cristo. Ou seja, na nossa metodologia de contar o tempo, Jesus poderá ter nascido alguns anos antes de Cristo. E nós vamos ver 3 informações que são importantes para considerarmos o momento em que Jesus nasceu. Vamos à primeira informação. A primeira informação é que os Evangelhos nos dão é que Jesus nasceu no reinado de Herodes o Grande. E nós sabemos perfeitamente quem é Herodes o Grande. Aliás, em Mateus, no capítulo 2 e no versículo 1, diz-nos: tendo nascido Jesus em Beleia da Judeia, no tempo do rei Herodes. Lucas também salienta que o nascimento de Jesus se deu durante o reinado de Herodes, porque ele diz em Lucas, no capítulo 1, versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Este Zacarias vai ser o pai de João Batista, o primo, portanto, de Jesus. Quem era Herodes o Grande? Herodes o Grande nasceu mais ou menos por volta do ano 73 a.C. O seu pai era Antípatro, que era um judeu de ascendência do Meia. A sua mãe era de origem nabateia e chamava-se Cipros. Antípatro foi um governador da Idumeia, foi conselheiro também de um rei judeu chamado Hircano II. Herodes é nomeado no ano 40 a.C. como governador da Galileia pelo pai e, mais tarde, o Senado romano vai-lhe atribuir o título de rei para consolidar o seu poder na Palestina a partir do ano 37 a.C. Herodes ficou conhecido por muitas coisas. Foi um grande construtor, daí também o seu nome, Herodes o Grande. Também ficou conhecido pelos múltiplos casamentos que fez. Diz a história que ele teve pelo menos 10 esposas e também ficou conhecido pela sua crueldade. Ou seja, os seus primeiros 12 anos de reinado foram passados para ele assegurar a sua posição política. Herodes era uma pessoa muito desconfiada e isso levou a assassinar muitas pessoas, mesmo da sua própria família. A sua Sentia-se sempre muito ameaçado. Exatamente. A sua esposa Mariane foi uma das suas vítimas. 2 dos seus filhos também foram vítimas de Herodes, Aristóbulo e Alexandre. E, por exemplo, logo no início do seu reinado, ele matou 45 pessoas eminentes da Judeia, pessoas ricas, e ficou com as suas fortunas. E a maneira como Herodes se desenvencilhava dos seus supostos reais ou imaginários adversários tornou-se proverbial no Império Romano, de tal maneira que há uma citação que é atribuída ao imperador Augusto e que Macróbio cita no seu livro Saturnália, e ele dizia de uma maneira irónica: é melhor ser um dos porcos de Herodes que um seu filho. Portanto, tal era a crueldade do rei Herodes. Conta-se até que no momento do seu leito de morte, Herodes mandou encerrar no hipódromo de Jericó
uma série de pessoas ilustres da cidade para que, quando ele morresse, os seus familiares mandassem executar aquelas pessoas. Ele tinha a certeza de que ninguém choraria a sua morte e de maneira que ele dizia, desta maneira toda a gente vai se lembrar que eu morri. E estamos a ver, portanto, como ele era. Entretanto, o seu epíteto, o Grande, realmente, como diz o historiador Flávio Josefo, vem das suas muitas construções. Herodes colocou de pé Cesareia de Filipos e dedicou-a ao imperador César Augusto. Ele também edificou, e aí foi talvez a sua obra que o tornou mais célebre, dedicou uma boa parte do seu orçamento financeiro à reconstrução do Templo de Jerusalém, além das fortalezas, a Fortaleza Antónia, a célebre Fortaleza de Massada, que ele construiu, e muitos outros sítios. Portanto, Herodes foi conhecido como um grande construtor, daí o seu epíteto. Agora, ele morre no ano 4 a.C. Logo, se nós queremos ser coerentes com o Evangelho de Mateus e com o Evangelho de Lucas, que colocam o nascimento de Jesus no tempo do rei Herodes, já sabemos quando é que o rei Herodes morre, no ano menos 4. E, portanto, Jesus não poderia ter nascido depois. Uma segunda informação, e histórica, que é importante, é que ela é-nos dada também por Lucas. E o que é que nos diz Lucas? Lucas diz-nos que no ano 15 do Império Tibério César, Jesus nasceu. Ano 15 do Império de Tibério César, Tibério Cláudio Nero, era este o nome desse imperador. Não confundir com o imperador Nero, que reinou de 54 ao ano 68. Que também ficou conhecido por algumas Também ficou conhecido por algumas façanhas. Aliás, eles não eram bons de todo, psicologicamente falando. Ora, o que é que acontece com este imperador? Ele governou sobre os judeus desde o ano 14 até o ano 37 da nossa era. O 15º ano do reinado de Tibério corresponde mais ou menos ao ano 28 ou ao ano 29 da nossa era. E Lucas está-se a referir que esse foi o momento do batismo de Jesus. Jesus teria mais ou menos 30 anos de idade. Se isto é real, então Jesus poderia ter nascido no ano 2 a.C. Vamos rapidamente à terceira informação que lida com a morte de Jesus. Jesus terá morrido na Páscoa do ano 31. Alguns especialistas dizem até o dia 27 de abril do ano 31. Os evangelhos dizem-nos que Jesus teria tido um ministério de 3 anos e meio e, portanto, se ele tinha 33 anos quando morreu e morreu no ano 31, voltamos outra vez ao ano menos 4. Os especialistas dizem que mais ou menos Jesus terá nascido entre o ano 4 a.C. ou até no ano menos 7, portanto, no ano 7 a.C. ou 8 a.C. Certeza absoluta nós não temos. Ok, portanto não conseguimos apurar com precisão humana, mas de acordo com as fontes bíblicas e as fontes históricas, percebemos que terá sido nesse período e coincide também com o reinado de Herodes. Muito bem, como eu referi no início, estamos já muito perto do Natal, mas todas as semanas aqui no Fórum Bíblico nós temos sempre uma oferta muito especial para si. Talvez, eu acredito que já conheça, ou até talvez já tenha pedido o seu, ou então poderá ser hoje o momento para solicitar o envio do Guia de Estudo da Bíblia, intitulado Evidências. Este manual foi escrito e preparado pelo Dr. Rodrigo Silva e ele contém 14 lições muito interessantes, todas elas com o objetivo máximo de o guiar numa jornada de reflexão sobre valores espirituais e conduzi-lo até muitas respostas para compreender, entre outras coisas, as nossas origens e o propósito de estarmos neste mundo. Por isso, solicite já este guia de estudo, sem qualquer custo, enviando-nos uma mensagem para o número 933-939291 e pode receber esta oferta no endereço que nos indicar. Antes de nós prosseguirmos para a segunda pergunta, vamos agora para um breve intervalo. Voltamos dentro de poucos minutos, por isso, continue por aí. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Estamos de regresso para a segunda parte do programa Fórum Bíblico. Muito obrigado por continuar na nossa companhia.
Hoje connosco permanece também o nosso convidado residente, o teólogo Artur Machado, para responder à segunda e última pergunta do nosso programa. Artur, na primeira parte nós já tivemos a oportunidade de receber o esclarecimento sobre o ano em que Jesus terá nascido e a nossa segunda pergunta, vai tentar ainda aprofundar um pouquinho mais essa análise, essa procura do ano, e é a seguinte: como é que nós conseguimos harmonizar o relato de Lucas, que fala de um recenseamento efetuado por Quirino, com os dados históricos disponíveis? Portanto, temos aqui uma situação, um evento histórico também. Exato. E agora que vem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, porque Lucas vai-nos dizer que, no capítulo 2, nos versículos 1 a 3, fala-nos de um recenseamento. Ele diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Diz Lucas, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Ora, ambos, Lucas e Mateus, como nós vimos, dão-nos dados que nos permitiriam situar o nascimento de Jesus por volta do ano 4 a.C. O problema é este recenseamento, porque, na verdade, não é que não houvessem recenseamentos no Império Romano. Normalmente eles eram feitos com o objetivo de taxar as pessoas, de poder trazer para o Império mais dinheiro, mais receita. Portanto, o que acontece é que nós vamos ver que Flávio Josefo refere efetivamente um recenseamento feito com Quirino, mas no ano 6 depois de Cristo, ano 6 AD, não no ano 4 antes de Cristo. Alguns especialistas dizem, pois, mas Lucas também diz, este é o primeiro recenseamento. E dizem, se houve um primeiro, deve ter havido um segundo, e provavelmente Flávio Josefo está a falar do segundo e não do primeiro. Mas outros especialistas dizem que a palavra grega que aí está, protos, não é um superlativo, mas é um comparativo, como quando, por exemplo, na parábola do filho pródigo, Jesus diz, um pai tinha 2 filhos, o primeiro, e portanto há aqui esta discrepância. Não há, no entanto, historicamente falando, o relato, até hoje não se descobriu, um documento que dissesse que houve um recenseamento feito por Quirino nesse ano 4 a.C. Mas, apesar de alguns especialistas terem aproveitado isso para colocar em causa o relato de Lucas, nós percebemos que pode ter havido outras circunstâncias que levassem Lucas a escrever isto. Por exemplo, Lucas inicia o relato mencionando que o imperador César Augusto estaria na origem deste recenseamento. E, na verdade, ele utilizou uma expressão grega que nós podemos passar aqui, que é a expressão pasanten oikomenen, que significa, portanto, para que todo o mundo se alistasse. E há especialistas que dizem que esta expressão é muito equivalente da expressão latina orbis romanos, que significaria que o Império Romano estaria consignado neste recenseamento e que se excluiriam os bárbaros. Mas, por sua vez, esta expressão que aqui está, para que toda a terra se alistasse, ou para que todo o mundo se alistasse, é muito também idêntica a uma expressão bíblica que já vem do Antigo Testamento, que é a expressão toda a terra, que se referia ao território da Palestina, o que pode entrar justamente dentro do contexto histórico de Lucas. E embora não haja qualquer prova histórica de uma ordem direta do imperador Augusto para que o Império Romano fosse alvo de uma cobrança de impostos, isso não significa que o imperador não tenha ordenado um recenseamento para outros efeitos, porque nós sabemos que o imperador César Augusto era obcecado com estatísticas. Ele gostava de saber qual era a população do seu império, talvez para outras questões, porque uma boa parte dos soldados romanos eram, digamos, alistados entre a população que já estava dominada dentro do Império. E sabemos também que havia 2 tipos de recenseamento
nesta época. Havia um que era o tributo soli, que era aquele que era feito aos produtos agrícolas, àqueles que detinham, portanto, as terras, e havia um outro imposto que era o tributo capitis. E este tributo capitis incluía vários impostos pessoais, podia ser o imposto sobre a propriedade, e normalmente quem respondia perante este tributo era aquilo que hoje as finanças denominam o cabeça de casal. Era o marido, normalmente. E nós temos casos de que as pessoas tinham que ir deslocar-se à sua própria terra para justificar a posse da terra ou até para se recensearem porque tinham nascido justamente ali. Há um relato, e eu gostaria de colocar isto aqui, um relato de um recenseamento realizado no Egito no século III da nossa era, que foi ordenado por Víbios Máximos, em que as pessoas a cada 14 anos deveriam regressar aos seus locais de origem para se registar para fins fiscais. Mas há um historiador que se chama William Ramsay que faz remontar este tipo de recenseamentos até ao ano 23 a.C. Ora, quando o imperador Augusto foi justamente empossado dos seus poderes imperiais. Este ciclo de recenseamento de 14 anos já poderia coincidir com o próprio relato, digamos, de Lucas. Há um jurista também do século III chamado Ulpian que assinalava que na Síria os rapazes eram obrigados a recensear-se desde a idade dos 14 anos. E uma vez que o Egito e a Síria são territórios vizinhos da Judeia, era muito provável que isto fosse aplicado também ao próprio território da Judeia. Não é, portanto, de excluir que José tenha sido chamado a deslocar-se para poder recensear-se. A questão é, se era só José, porque é que Maria o acompanhou? Não esqueçamos que eles eram noivos e que Maria estava grávida. Portanto, coincidiu. Não só não coincidiu, como uma gravidez enquanto eles não são casados pode ser passível de uma punição. E essa punição poderia incluir, era raro, porque normalmente a pena capital era aplicada pelas autoridades romanas, mas Nazaré estava um bocadinho longe dos centros decisórios romanos. E Maria, ficando só enquanto José se deslocava, poderia ser um risco para ela. Daí que Maria tenha, portanto, acompanhado o marido. Há um outro facto que eu gostaria também de assinalar. Nós sabemos que Herodes o Grande era gostava de agradar às autoridades romanas. No ano 2005, houve uma historiadora, Leia Diceni, que publicou um artefacto de bronze datado do tempo de Herodes o Grande, identificado como uma medida padrão que servia como unidade para avaliar quanto é que uma pessoa tinha que pagar imposto quando se recenseasse. O que ilustra a dependência deste monarca de acordo com o procedimento romano. Portanto, não é de excluir que tenha havido um recenseamento, nós não conseguimos provar, não há nada que diga que foi Quirino, mas Lucas, que viveu naquela altura, poderia estar na posse de uma informação que nós hoje ainda não detemos. Nós hoje ainda não temos um documento que a sustente. Mas não é, portanto, de todo de a excluir, porque os romanos estavam sempre a fazer recenseamentos e Herodes gostava de agradar às autoridades. Portanto, era plausível dentro do contexto fiscal e seria plausível. Do não Império temos Romano, nenhum documento que o prove. Isso é um facto. Mas não é de excluir mas o contexto poderia ser que ele provável. tenha acontecido. Muito bem. Muito obrigado, Artur, por esta explicação detalhada e que acho que nos ajudou a responder esta questão, não com precisão, mas pelo menos enquadrá-la historicamente e também de acordo com o relato bíblico. O nosso tempo está a avançar muito depressa, nós já estamos, por isso, muito perto do fim do nosso programa, mas antes eu quero apresentar-lhe novamente a oferta que temos para si. É o Guia de Estudo da Bíblia Evidências. No programa de hoje nós falámos sobre Jesus, hoje falámos sobre o ano em que ele terá nascido, e a lição número 5 deste guia também é dedicada inteiramente a Jesus. Partindo da pergunta que serve de título à lição "Por que Jesus e não Pitágoras?", o autor, o Dr. Rodrigo Silva, explora o tema das muitas dúvidas que muitas pessoas em todo o mundo têm sobre a existência histórica de Jesus,
concluindo, mesmo no final da sua lição, que Jesus é grande demais para passar despercebido. Tenho a certeza de que irá apreciar o estudo desta lição e, quem sabe, ele poderá ser um ótimo complemento ao tema e ao assunto que foi abordado hoje no nosso programa. Por isso, não perca a oportunidade de receber gratuitamente este guia de estudo. Envie-nos agora mesmo uma mensagem para o número 933-939291 e receba esta oferta em sua casa. E assim nós chegamos ao final de mais um Fórum Bíblico. Muito obrigado por ter estado a acompanhar-nos desse lado. A sua pergunta, já sabe, é sempre o mais importante para nós. Por isso, marcamos já um novo encontro para a próxima semana para partilhar a resposta consigo e com todos aqueles que nos vão seguindo semanalmente. E porque será a semana do Natal, eu quero desde já revelar o tema das perguntas que iremos explorar no próximo programa. Nós hoje falamos sobre o ano em que Jesus nasceu. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o dia em que Jesus terá nascido. Terá Jesus nascido realmente no dia 25 de dezembro, o dia em que celebramos o Natal? Quer descobrir a resposta? Então, esperamos por si na próxima semana. Até lá, fique bem, convide alguém para ver ou simplesmente ouvir o Fórum Bíblico e continue a aprofundar o seu estudo da Bíblia Sagrada.